aprendendo, gente, tô aprendendo. Beleza, tá gravando, bora lá? Então, hoje eu trouxe uma mensagenzinha aí mais bíblica mesmo, porque é muito engraçado que as pessoas acabam se esquecendo de alguns detalhes, e aí todo mundo fala, né, não, ora para Deus, pede que ele vai te dar, pede que ele vai te dar, e verdade, né? Você vê aí, ó, em Marcos capítulo 11, versículo 24, está escrito, né? Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o receberei e tê-lo-eis. Vá lá, o Cristo foi lá e falou. Jesus foi lá e falou. Só que vocês esquecem, o povo esquece que tem a sequência, né? Aí no 25 ele fala. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as suas ofensas. E aí a gente esquece disso, né? E ele continua ainda, mas se você não perdoar, seu pai também que está no céu não vai perdoar suas ofensas. Ou seja, não adianta você pedir porcaria nenhuma. Então, assim, pedir é bom, mas olha para dentro primeiro. Eu tô errado, então primeiro eu vou arrumar a casa. Aí a hora que eu arrumo a casa, eu falo, pai, ó, agora rola, vamos lá. Então, assim, é bem curioso isso que a gente acaba pegando parte do ensinamento que é importante para a gente, que é interessante para a gente falar, isso daqui que o Michel falou eu quero, mas o resto que ele fala eu descarto. Então não tem nada a ver com isso que eu estou trazendo aqui, mas ao mesmo tempo tem, né? A gente acaba selecionando aquilo que a gente quer aprender, aquilo que a gente quer ouvir, então acaba sendo um pouco curioso, bem curioso. E aí mais umas coisinhas que eu trouxe, não é só isso, tá? Eu trouxe mais algumas coisinhas também. Eu fui um pouquinho mais para frente lá no capítulo 30. E aí ele fala assim, ó, o imperador fala aqui, ó, disseram-me que existe a essência vital, a energia vital, o fluido fino, os fluidos, o sangue e vasos no corpo humano. Primeiro, eu pensava que fosse apenas energia, apenas ti. Agora eu sei que são 6 e que têm nomes diferentes. E não sei por que se dividem em espécies diferentes. E aí o Tibo fala para ele, ó, quando os sexos yin e yang se aproximam um do outro, eles se combinam e formam um novo corpo. A substância que produz o corpo existe antes do corpo e se chama essência vital. Tá? Então, veja bem, que quando a gente nasce no útero da mãe, quando a gente transforma, vira a vida, a gente veio da essência do pai, da mãe. A gente veio da essência do yin e da essência do yang. Então, essa fusão da essência do yin com a essência do yang forma a essência vital, que aí depois, com as transformações, vão gerar a gente. Beleza? Esse é para começar, tá? E aí é isso que a gente vai levar para o resto da vida, gente. Essa essência vital tá desde o começo até o final da vida lá. E aí o imperador fala, tá, e o que é energia vital? E o Thibaut vai lá e responde. Quando o aquecedor superior dispersa substâncias refinadas dos 5 cereais que aquecem a pele e os músculos, penetram o físico e umedecem os pelos finos como o orvalho umedece as gramas e as madeiras, a isso se chama energia vital. Gente, eu quero lembrar aqui para vocês uma coisa para não ter confusão. Tá? Quando ele fala aqui que o aquecedor superior dispersa substâncias dos 5 cereais que aquecem pele, músculo, penetram o físico. Vejam bem esse detalhe, tá? Eu quero que vocês prestem atenção a esse detalhe. Penetram o físico, tá? Então, não é pensar que o que está acontecendo ali é só para a superfície, ok? Então, percebam que o que ele está falando, o que é energia vital? Não é o INTI que eu falei na aula passada? É o INTI, uma parte vira weight e uma parte vira INTI. Então, esse Ti nutritivo é a energia vital, ok? Não é o que ele está falando aqui, ó.
é o que o aquecedor superior dispersa, ou seja, o sangue e os líquidos, que o pulmão junto com o coração dispersam para onde? Para todo o corpo. Pele, músculos e penetram o físico. Ok? E aí umedecem todas as estruturas. Beleza? Aí isso se chama energia vital. Ok? E aí ele continua. E o que é fluido fino? Aí o Tibo responde, ó, quando as estrias excretam muito suor, a isso se chama fluido fino. E aí, eu quero trazer um pouco além para vocês. Existem outros fluidos finos, tá? Então, eu diria para vocês, tudo que excreta muito fácil, tudo que me lembra ou é comparável ao suor, tá? A tudo isso eu posso chamar de fluido fino, beleza? E aí ele continua, o que é fluido? Eu já tenho uma diferença. Fluido fino é uma coisa, fluido é outra. Lembra que tem os Jin e os Ye? Vocês lembram? Os Jin e Ye formam os fluidos e os fluidos finos, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então ele pergunta, o que é o fluido? E aí o Tibo responde, quando os cereais entram no estômago, a energia vital preenche o corpo todo. Né? O que ele já falou ali atrás, ó. A energia vital preenche o corpo todo. O sumo úmido permeia a medula, fazendo com que as juntas ósseas fiquem lubrificadas e prontas a se dobrar e esticar livremente. A energia refinada dos cereais irá revigorar a medula cerebral no interior e umedecer a pele no exterior. A isso se chama fluido. Então veja bem. Veja bem que ele está separando e dividindo do fluido fino. O fluido fino é aquilo que sai fácil. Tá? Lágrimas, aquele muco que escorre, tá? Aquela saliva fina que abre a boca, esguicha para tudo enquanto é lado. Tá? Esses fluidos finos. Agora, o que é fluido? Fluido mais espesso, gente. É uma coisa que é mais nutritiva. Tá? Então ele fala aqui, ó, depois que a energia vital preenche o corpo todo, esse sumo permeia a medula, fazendo com que as juntas ósseas fiquem lubrificadas. Então olha só o que é esse fluido, é uma coisa mais espessa, é uma coisa mais interna. É uma coisa, então vamos dizer assim, é aquele catarro que fica grudado no nariz, não é aquele que escorre. É aquele que aquela craca que você cutuca e o treco não sai de lá. É aquele tatuzão. Brincadeira. Tá? Então, é uma coisa mais grossa, mais espessa, mais lembrando a nutrição. Ok? Então, ele fala que da nutrição da energia vital é uma coisa, só que tem o fluido. O fluido, gente, ele fala aqui, ó, permeia a medula. Tá? Revigora a medula. Então, olha aqui, ó. Cadê o bagulho? Tá aqui, ó. Permeia a medula. Revigora. Oixi, aí ficou feio, hein? Bem torto. Então, ó. Revigora a medula. Ah, eu preciso comprar um mouse. Porque usar o mousepad é horrível para isso. Tá? Então, ó, se ele permeia a medula, se ele revigora a medula, ele faz parte da medula. Ele faz parte dos líquidos internos. Então, é uma coisa mais espessa, tá? Então, considerem isso. Beleza? E aí ele vai fazer o quê? Umedecer a pele no exterior. Isso não é curioso? Não fala que é a mesma coisa que a energia vital? Não tá ali, ó. Penetra o físico e umedece os pelos finos. Aquece as peles e os músculos, tá? Então você vê que ele tem uma relação com o nutritivo, o fluido, né? É muito parecido aqui, ó. Aquece a pele e os músculos, umedece os pelos finos. Aí ele vem aqui, o que é fluido? O sumo úmido que permeia a medula, fazendo com que as juntas ósseas fiquem lubrificadas.
né? Revigorar a medula cerebral, umedecer a pele no exterior, tá? Então vê que tem uma relação muito maior o fluido com a energia vital, ok? Então guardem isso. O fluido é aquilo que nutre junto com a energia vital, faz parte da energia vital. Por isso que tem, por exemplo, uma Maciossia considera que quando se transpira à noite, você está perdendo um líquido mais precioso do que quando você transpira de dia. Porque o líquido vinculado à noite, ele vai ter uma relação maior com Yin do que o de dia, que tem uma relação maior com o Yang. Ok? Então guardem isso na mente. E aí ele continua, o que é sangue? Aí tipo fala, ó, quando o estômago que pertence ao aquecedor médio recebe o alimento, absorve sua substância refinada e transforma isso em fluido vermelho. Isso se chama sangue. Então você vê que ele está generalizando que tudo aquilo que chega no estômago e é processado e vai para o baço, tudo isso se forma sangue. Tá? A gente sabe que o sangue, ele fala em outros capítulos, que o sangue se forma lá no aquecedor superior, lá no coração ou no pulmão. Tem uma discussão entre isso, se é no pulmão, se é no coração, tá? Mas o que é importante é que ele acontece no aquecedor superior. Mas aqui ele já fala, ó, o que é sangue? É tudo aquilo que sai do estômago como substância refinada proveniente dos alimentos. Ok? E aí, ó, olha a palavra-chave aqui, ó. Transforma. Quem transforma no corpo? De quem é a função de transformar, por favor? Podem me dizer? Isso. Muito bem. Quem transforma é o baço. Então, vocês veem como fica mais claro? 5 cereais. Sim, Beth, o que acontece? Por que de 5 cereais? Quando se fala de grãos, quando se fala de patógenos, quando se fala de estações, quando se fala de emoções, eles trabalham lá no Exu, no Suen, nos clássicos antigos, eles trabalham para cada movimento, um para cada elemento. Então, por isso, 5 grãos, 5 cereais. Seria o grão do coração, o grão do baço, o grão pertencente, entendeu? O grão que é mais amargo, ele me refere a coração, um grão que vai nutrir coração. Um grão que é um alimento, grão, alimento, cereal, alimento. Um alimento que é amargo, um alimento que é picante, um alimento que é salgado, entendeu? E aí, penetrar o físico é tudo aquilo que eu ingiro, né? Tudo aquilo que eu como. Beleza? Então, tudo aquilo que eu como, que independente da víscera que ele vá associar, pode ser picante, pode ser salgado, pode ser doce, tudo aquilo que penetra e chega no estômago vai transformar em sangue. Ok? Onde? Quem vai transformar? O baço. Onde? Lá no coração ou no pulmão, no aquecedor superior. Mas quem transforma? O ti do baço. Muito bem, pessoal. Parabéns para vocês. Então, ó, e aí ele continua. O que são os vasos? Então, ó, generalizou aqui, ó, o que são vasos. Lembra a pergunta que me fizeram outro dia ali? O que são vasos? Então o Thibaut vai responder o que são vasos. E ele fala aqui, ó, são semelhantes a um dique que evita que a energia e o sangue, a energia e o sangue corram desenfreadamente sem escrúpulos. A isso se chama vasos. Ele não está falando vaso sanguíneo, ele não está falando vaso principal, vaso confluente, vaso extraordinário. Ele está falando de caminhos, seja de sangue, seja de ti. Eu acredito, eu posso depois ver com as meninas ou com o Marcos, mas eu acredito que quando ele fala vasos, a palavra utilizada, ele deve utilizar mai, não é? Ren mai, do mai, yang wei mai, tudo que é o quê?
canais, vasos, ok? Então, é isso que ele está falando aí. Tá? Mas eu vou conferir depois para vocês, principalmente essa questão dos vasos, se o que ele usa é mai mesmo, beleza? Então aí ele fala o que são vasos, né? É só aonde está contido. É aquilo, ele fala, é semelhante a um dique. Ou seja, é aquilo que contém, é aquilo que armazena, que limita por onde vai fluir a energia e o sangue, ok? Ele continua. Isso aqui, gente, é assim, uau! E eu deixei essa daqui para a gente discutir um pouco. Eu vou deixar só a pergunta que o imperador fala. Dentre as 6 energias, qual é a mais importante e qual é a menos importante? E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham dessas 6 energias? Energia vital, sangue, vasos, fluido fino, fluido. Quais dessas são as mais importantes e quais são as menos importantes? Alguém tem alguma dica? Ah, eu acho que mais importante é o fluido fino. Ou não, eu acho que menos importante é o fluido fino. O que vocês acham a respeito disso? Então, vamos lá. Energia vital é a mais importante, pois dela derivam todas as outras. Concordo. Energia vital mais importante. Eu acredito a energia vital mais importante. Quem mais? Mais ninguém? E a menos importante? Vocês falaram da mais importante. Na verdade, algumas pessoas, né? Poucas pessoas. O povo tá com preguiça hoje de interagir comigo. Vamos lá, pessoal, interajam, por favor. Senão eu me sinto abandonado e só. Não sabe, mas nem um pitaco. Nem um pitaco, pessoal. Boa, Ana. Fluido fino menos importante. Todas são importantes. Isso aí, Bruno. Muito bem, pessoal. Talvez os fluidos finos, porque podem aumentar e baixar. Menos importante, você está falando, né, Márcio? A gente acaba pensando nisso mesmo. A gente acaba pensando exatamente isso, que uma coisa não é tão importante, ou outra é mais importante. Mas, na verdade, gente, no corpo, tudo é importante. Tudo, 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 tudo. Então, olha que resposta mais fantástica que o Thibaut dá. Ele responde: dentre as 6 energias, cada uma delas é dominada por uma víscera, respectivamente por uma víscera. Geralmente, o estado de mais importante, menos importante, boa ou má em cada uma delas pode ou não mudar constantemente, mas todas as 6 energias tomam os 5 cereais como fonte de existência. Cara, é apaixonante esse livro, gente. Assim, é uau, cara, é fantástico. É fantástico, cara. Porque, assim, é um íntegro, gente, é um integral. Então, no corpo, na verdade, não existe mais importante, menos importante. Realmente, não dá para a gente inferir, falar quem é mais, quem é menos. Vai depender da hora, vai depender do momento, vai depender do porquê. Então, às vezes, por conta da falta de fluidos finos, eu acabo transformando muito Jin, muita essência, e aí não adianta nada eu ter um monte de essência, porque ele vai ter que comparar, compensar a falta de líquido fino. Então, de fluido fino, né? Então, assim, todos eles são importantes. Quando qualquer um deles tiver em deficiência extrema, alguém vai ter que suprir. Cada peça é importante, exatamente. Cada parte do todo é importante. Por isso que quando a gente vai falar sobre
sobre diagnóstico, tudo que está acontecendo com a pessoa deve ser considerado. Porque pode ser uma coisa decorrente. Ah, tal coisa aconteceu, então é sequencial, né? Se A aconteceu, portanto B acontece depois. E outras nem sempre. Eu vou ter A acontecendo e B nada a ver com A acontecendo também. Aí eu tenho duas síndromes principais. Duas síndromes de raiz, tá? Raízes múltiplas. E aí o caso se torna mais complexo, mais complicado de tratar, ok? Hoje o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que tenha sido proveitoso esses capítulos, esses trechos, né? Esses pedaços de capítulos que eu trouxe para vocês. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Mais algum comentário? Eu vou parar a apresentação por hoje.